Reverendíssimos diáconos, caros filhos, no dia de hoje nós temos uma possibilidade, uma oportunidade em comum. O parar e meditar aquilo que vimos ao longo de tantos dias e de modo particular no último domingo. Desde a segunda-feira nos voltamos para este contexto e hoje, por seu ano A, ao qual estamos celebrando, nos voltamos quase que aos mesmos textos, em parte. E vemos esta cena marcante, que ao mesmo tempo uma resposta contundente. Tu dizes. Nosso Senhor utiliza esta resposta quando aqueles que o questionam expressam alguma verdade ou sobre si ou sobre ele. Quando os mestres da lei questionam: tu és o Cristo? Ele responde: tu dizes. Quando Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Tu dizes. Hoje, Judas se volta para o Senhor e, diante do anúncio de que um deles lhe iria trair, questionando: serei eu? Talvez, dentre todas as vezes que nosso Senhor o diz, ele o expressa: tu dizes. Vemos o contexto desta liturgia já cercada em meio àquilo que amanhã celebramos, a ceia do Senhor, e já podendo adentrar neste mistério, ver todo o sentido que se expressa em meio ao seu mistério pascal. Primeiro, tudo aquilo que o Senhor assumiu. Primeira leitura, tal qual a de domingo, nosso Senhor aceitando tudo. Diante do falar do Senhor, não voltei atrás em nada. E por que nosso Senhor não volta atrás? Porque nosso Senhor, diante de tudo aquilo que sabia que ia sofrer, segue. Podemos dizer: porque veio para isso. Bom, se olharmos com um olhar humano, quantas vezes vamos fazer algo, mas desistimos no meio do caminho? Uma falta de decisão nossa, uma falta de amor nosso. Mas nosso Senhor poderia falar para um ou para outro: não. Mas nosso Senhor não desiste pelo seu grandioso amor para conosco. Nosso Senhor sabia de tudo, e talvez, em meio ao que ouvimos hoje, como também ontem, se expressa de todos o pior transpassar que nosso Senhor recebeu. A pior das chicotadas, o pior espinho que se craveja em seu crânio, o pior dos cravos que lhe transpassa a sua alma. Ver que um daqueles que chamou para ser tão próximo lhe trai. E aqui cabe um questionar: por que Judas trai? Às vezes seguimos a lógica e lemos o Evangelho
sem parar e voltarmos para as realidades mais próprias. E não nos perguntamos o porquê. Não sabemos tocar e mergulhar na realidade. Mas por quê? Por que alguém trai o outro? Qualquer traição que seja. Por que um amigo trai o outro com palavras, com fofocas, com calúnias? Por que um esposo ou uma esposa trai seu cônjuge? Por que um filho trai seu pai? Por que um pai trai a seu filho diante dos seus atos? Por que Judas traiu o Senhor? Aqui cabe olhar e ver a resposta que se dá em uma palavra: reconhecimento. Nosso Senhor não era o que esperavam, era a nossa necessidade. Era muito mais do que merecíamos, mas não era o que os judeus esperavam. Os judeus esperavam, de um lado, o filho de um rei, alguém que fosse um mero lutador, um mero guerreiro. Eis o motivo de escolherem Barrabás. Barrabás também era um dos falsos messias, que tinham muitos na época de Jesus. Era um revoltoso libertador. Muitos seguiam a Barrabás em virtude disso. Mas ele é preso somente porque assassinou alguém diante de uma de suas revoltas e foi preso pelos romanos. O querer dos judeus era a libertação de Israel diante do domínio romano. Queriam ser independentes novamente. Para eles, esse era o Messias. Para outros, aqueles que teriam aquela proximidade, o líder carismático, que fosse bem, aceito por todo mundo. Mas nosso Senhor também não era assim. Os mestres da lei o perseguiram, alguns do povo o perseguia. Mas ele era o Messias. Não um dos falsos que acorriam, mas Judas esperava que Jesus fosse segundo a sua vontade. Por isso trai. Ele não é como eu esperava. E por vezes vemos esta mesma situação entre as nossas relações. Vemos a grandiosa dor do Senhor, uma falta de amor, de abertura, que leva ao não reconhecimento, e disso a traição. Vemos um certo tatear, um medo no falar de Judas ao questionar, porque diante do questionar do Senhor, então a resposta que ele dava, ele já sabia. E as suas palavras são extremamente verdadeiras, mas duras.
aquele que trai o Filho do Homem, que deve passar por tudo isso, de fato, mas aquele que trai, aquele que não o reconhece, dá as costas a ele, o entrega, seria melhor que nem tivesse nascido. Por vezes, a nossa falta de reconhecimento nos leva a isso, a essa baixeza, porque mais nos ferimos ao trair do que ao outro. Mas quantas vezes nós preferimos estas fugas como a de Judas? Preferimos uma superficialidade, uma aparência, do que a verdade? Bastava que ele fosse verdadeiro, bastava que ele se apresentasse ao Senhor, que ele mostrasse aquilo que esperava para que o Senhor lhe expressasse a verdade, ele fizesse ver. Mas ele preferiu ficar nas suas opiniões do que seguir os passos da fé. Hoje, contemplamos exatamente aquilo que o Senhor nos manifesta, nos mostra, para que nós, diferente de Judas, possamos chegar próximos ao Senhor e reconhecer. Possamos estar unidos a Ele e ter uma atitude diferente. Aprender a falar com o Senhor. Falar do Senhor das nossas dores, a quais por vezes chegamos a Ele e queremos que Ele nos console, das nossas angústias, que por vezes cobramos e insistimos, talvez por não ver a graça que age, mas o Senhor quer justamente isso, que a Ele nos voltemos e experienciemos o seu amor. Porque o contrário disso é viver na apatia como Judas, que quando cai em si e vê tudo o que a sua traição causou, cai em desespero. Nosso Senhor nos chama a mais. Nosso Senhor nos chama a esperança, que, como apresenta São Paulo, não decepciona. Não as esperanças superficiais, mundanas e aparentes, porque essas decepcionam e muito, mas a esperança real naquele que nos salva, naquele que nos oferece a real e verdadeira libertação, a Cristo. Ele é a nossa esperança. A Ele devemos buscar. E hoje o Senhor nos oferta esta oportunidade de reconhecer e buscá-lo. E sendo o Senhor tão bondoso e generoso, nos faz mais, muito mais. Não só estende a mão para que possamos a Ele ir, mas também nos mostra um meio para abrirmos o coração. Uma mestra que nos ensine a amar a Virgem Maria. Ela, a Mãe da Esperança, nos faz ir a Ele e olhar do modo certo. Ela nos ajuda a reconhecê-lo e buscá-lo. Acordamos a esta nossa doce Mãe, a Virgem das Dores, e junto a ela, com Cristo, estejamos
diante daquele que se entrega todo inteiro a nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,